Olá a todos, tudo bom? Meu nome é Nicolas e esse é o primeiro vídeo do canal onde eu vou fazer o review de um plugin e o escolhido, o abre-alas, vai ser esse cara aqui, ó, o Metric AB. Esse cara ele é desenvolvido pela ADPTR Audio, ele é fornecido pela Plugin Alliance. Aqui eu tenho o site da Plugin Alliance, então se tu tá interessado, acessa os caras, eles têm uma promoção, não é uma promoção, é um cadastro onde tu paga por mês e tu tem acesso a todos os plugins da Plugin Alliance. Plugin Alliance não é uma marca, é como se fosse um agrupamento de marcas, então tu tem a Brainworks, tem a ADPTR, tem um monte de coisa, Ampeg e vários outros. Por que eu escolhi esse cara para começar? Porque para mim esse plugin foi o grande game changer dos últimos tempos. Se eu tivesse que escolher um único plugin para combinar com os plugins do Pro Tools e fazer uma mixagem, não seria um channel strip, não seria um compressor, não seria um equalizador, não seria nada. Seria esse cara. E por que esse cara ele é tão bacana, ele é tão importante? Porque referenciar um track e comparar o que tu tá fazendo com um track comercial, com um track que a gente sabe que deu certo, que tá correto, é super importante. Primeiro porque tu tá trabalhando com uma coisa de alto nível, tu tá comparando o teu trabalho com uma coisa que deu certo, com um track bem feito, e ele vai te indicar se tá sobrando grave, se tá sobrando agudo, se a voz tá muito alta, depende disso, tu vai tentar escolher um track que é parecido com o teu track e a partir daquilo ali tu vai comparar e tu vai ter um parâmetro se tu tá no caminho certo ou não. Eu já gravei outro episódio onde eu falo de referência, então eu falo de tracks de referência e escutas de referência. Esse plugin substitui tudo aquilo que eu falei de tracks de referência. Eu não carrego mais um monte de track no meu projeto e fico trocando entre um e outro e fazendo solo e esse tipo de coisa. Com esse plugin eu agrupo tudo em um só plugin, não preciso fazer aux track, não preciso fazer audio track aqui para poder ouvir as minhas coisas, porque já vai estar tudo carregado aqui dentro do plugin. Com isso eu economizo vozes no meu projeto, eu economizo tracks, o projeto fica mais leve, é bem melhor. Por outro lado, esse plugin ele não contempla tudo aquilo que eu falei de referência de escutas, ele trabalha só com referências de track. Se eu quiser escutar, por exemplo, o minha mix, o meu projeto nos alto-falantes do notebook ou no HDMI, eu ainda preciso vir aqui no Output e selecionar HDMI ou os speakers do notebook, ou eu venho aqui, faço um envio, um send e envio direto para onde eu quiser. Antes da gente cair nas funções do plugin, é importante entender como que ele funciona. É tudo que vem antes do sinal flow do plugin, somado com tudo que vem depois do sinal flow do plugin. E B é o teu reference track, mais o processamento que vem depois do plugin. Eu explico melhor. Como assim? Imagina que o plugin ele tá aqui, ó, nesse slot. E o meu track aqui, que está carregado já, isso aqui é uma mixagem que eu fiz um tempo atrás. Ele tá nesse audio track. Esse arquivo ele vai passar nesses inserts, ele vai entrar aqui no premaster e vai passar nos inserts do premaster e depois ele vai sair no monitor out. Maravilha! Imagina agora que eu tenho um equalizador aqui, ó. Esse equalizador ele vai afetar somente o meu A. Por quê? Porque ele vem antes do plugin. Então quando eu tiver com o A selecionado, eu vou ter esse audio track mais o processamento do equalizador. A partir do momento que eu escolho B, eu ignoro tudo o que vem antes do plugin, antes do sinal flow do plugin, e eu vou ficar somente com o meu reference track e todo o processamento que tem nesses slots aqui, nesses inserts aqui. Se esse equalizador, por exemplo, estiver aqui, quando eu estiver em A, eu vou estar ouvindo o meu track, que está aqui no projeto, mais o processamento do equalizador. Teoricamente, vai ser a mesma coisa que se ele tivesse antes do Metric AB. Por outro lado, se eu passar para B, eu vou estar processando com esse equalizador também a minha referência. Então, a referência ela vai sair desse slot, desse insert, desse Metric AB, ela vai entrar nesse equalizador, ela vai continuar aqui, o routing dela, e vai sair no monitor 1.2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo o processamento que tu quiser fazer no teu track, tu tem que colocar antes do Metric AB. E deixar o Metric AB por último no teu sinal chain, ou não colocar nada que vá alterar o teu sinal depois desse plugin.
Porque senão tu vai estar ouvindo a tua referência com alguma alteração, com alguma coisa que às vezes não é o que a gente está procurando. A gente quer ouvir a referência limpa, pura, sem nenhuma alteração. Passando para o plugin agora. Olhando aqui numa visão geral, a gente tem esses indicadores. Azul é tudo que é o A, que é o teu projeto, que é o teu Pro Tools. B é tudo que é a tua referência, que são os tracks que a gente vai colocar nesses slots aqui. Para trocar entre A e B, tu pode vir simplesmente aqui. Clicando nesse círculo, tu troca entre A e B. Se tu fizer Enter e tiver com o plugin selecionado, tu também troca entre A e B. Ou se não, tu vem e clica direto no teu reference track aqui do teu slot e tu faz a troca entre A e B. Para eu carregar tracks aqui nesses slots e colocar mais referências, eu posso simplesmente arrastar um arquivo de áudio e colocar aqui nesses slots. Aqui eu tenho uma pasta que eu carrego sempre comigo, que nela eu tenho vários tracks de referência de alta qualidade. Alta qualidade eu digo a resolução do track, né? São tudo waves em 24 bits e tal, são arquivos de boa qualidade. Para colocar esse arquivo no slot, eu arrasto, posso botar um só, por exemplo, vou botar esse aqui. Eu também posso arrastar vários tracks ao mesmo tempo, não precisa ser de um em um. E os tracks eles vão ser preenchidos nos slots a partir dessa sequência. Se eu colocar um track nesse segundo slot aqui, o outro track da seleção ele vai ocupar esse terceiro slot, o próximo ocupa esse e aí eu passo para a segunda linha. Olha o que acontece quando eu coloco vários tracks e ele cai num slot que já está preenchido. Ele vai abrir essa janela e vai perguntar, tu queres substituir esse track aqui que vai estar no caminho ou tu não queres importar nada? Se eu clicar em Yes, ele vai substituir o que era o David Gilmour aqui, virou um Led Zeppelin. Eu posso trocar entre várias referências só clicando direto na referência, então eu faço comparação de B com B se eu quiser também, né? Eu comparo uma referência com outra, e se eu clicar duas vezes no mesmo track, eu passo entre A e B, ou eu venho aqui e troco entre A e B, é mais ou menos assim que eu faço. Esse track que já estava carregado, que já estava no meu projeto, ele é a master dessa mix que está aqui. Então, esse arquivo que eu já carreguei no meu projeto Pro Tools é uma mixagem que eu fiz um tempo atrás e aqui é a master que eu fiz dessa mix. Dá pra ver que, por exemplo, ela tá bem aqui, ó. Tá grande, ó, a waveform. Ela é um arquivo que já tá com bastante volume. Se eu fizer um AB entre os dois, vai ficar muito mais alto o segundo track. Aqui então eu tô ouvindo meu Pro Tools. E se eu faço B, eu ouço a minha referência. Bem mais alta. Existe uma coisa que chama psicoacústica e uma das leis da psicoacústica é que um som mais forte, um track mais forte, ele vai parecer melhor, ele vai parecer mais... Parece que a mix ela é melhor, parece que a master é melhor, só porque tá com mais loudness, tá mais forte, tá mais... Isso agrada mais, a gente interpreta como sendo melhor porque tá mais forte. Pra gente não cair nesse trick, a gente vai ter que combinar o level entre o teu A e o teu B. E o Metric AB ele já tem um botão aqui ó, no lado de Loudness que é para fazer a combinação de volume. Esse botão ele funciona tanto se tu estiver ouvindo o A quanto se estiver ouvindo o B. Ele vai fazer a combinação do volume da referência selecionada. Então eu posso estar aqui ó, ouvindo o meu A normal. Antes mesmo de ouvir o B, eu já faço o match. E ele vai combinar o volume ó. Ele botou aqui, baixou, menos 10 ponto alguma coisa dB. Agora se eu vier pro B, o volume tá casado. A única diferença são as alterações, as equalizações que eu fiz entre a mix e a master. Mas o track tá com o volume casado, tá funcionando. Eu posso fazer isso para todos os tracks. Vou fazer aqui com o Led Zeppelin. Ó. Vou estar ouvindo a minha referência normal. Faço match. Ele combinou o volume. Agora eu venho aqui. Tudo bem, não tem nada a ver um track com a outra. A referência não é a mais adequada para referenciar esse track. Eu tô só explicando como é que funciona o plugin. Segue aqui, ó, o David Gilmour. Como é que eu faço? Posso estar ouvindo o Gilmour aqui também. Escolho uma parte forte aqui do track. Essa parte aqui. Dou match. Posso voltar no meu track. Agora que ele fez o match, ó, o volume tá casado. É automático, ó. Tem que fazer isso com todos, ó. Vamos fazer com o Radiohead também, ó. Tá na parte forte.
Faz o match. Esperar ele casar. Casou. E agora tá certinho. Bacana? Então, sempre combina o volume. Existe esse controle aqui de volume também, que eu controlo todas as minhas referências e o meu projeto Pro Tools e o track que eu estou trabalhando. Eu não mexo nisso aqui, eu faço o controle do match em cada um dos tracks, porque essas escolhas aqui, ó, elas são individuais de cada track. Eu posso ter um track aqui com o ganho em menos 10, o outro aqui ele vai estar com o ganho em menos 6, o outro aqui vai estar em menos 8, e então, quando eu trocar entre um e outro, vai guardar, ele vai manter a escolha de match gain que eu fiz. Se tu quiser resetar essa escolha aqui, tu pode fazer um clique duplo, ele reseta, ou tu pode vir aqui e resetar todas as opções aqui, ó, Clear Track Settings. Essa parte do volume, ela só aparece quando eu estou com a janela de playback aberta. Se eu vier aqui em Spectrum, eu não tenho mais esse controle de volume. Então, para acertar o volume, para fazer o match gain, é direto aqui em playback. Outra opção que só tem no playback é isso aqui, ó, que é o playback mode. Eu vou explicar como é que isso funciona. Eu tenho vários modos de playback. É o lat, o kill, o sync e o manual. O lat, ele funciona dessa maneira. Eu vou botar a agulha aqui. E essa agulha, ela é referente à minha referência. Então, quando eu der play, ele vai continuar a rodar a agulha a partir de onde eu coloquei. Eu posso saltar a agulha para cá e ele vai continuar tocando, independente de eu estar ouvindo ou não a minha referência. Se eu passar para a referência, a agulha está aqui, está tocando a minha referência. Eu posso voltar, posso vir para cá, ele vai saltar. Então, essa agulha ela vai estar sempre rodando, independente de eu estar ouvindo ou não o meu reference track. Esse botão Rewind, eu vou jogar a minha agulha lá para o início do track. Então, a qualquer momento eu posso pegar e voltar e recomeçar o meu track. Aqui, olha só, eu estou lá no compasso 53 do meu projeto e a minha agulha está lá no início do projeto. Faço Rewind, a agulha volta para lá. Posso estar ouvindo aqui o meu track, faço Rewind e ele volta. Isso com qualquer um. As agulhas não estão sempre na mesma posição. Aqui, por exemplo, nesse track, a agulha está lá na frente, lá no meio. Nesse outro track, a agulha está aqui. E no outro track, a agulha está lá no início. Se eu der play aqui nesse Led Zeppelin, mesmo ouvindo o meu track aqui, a agulha dele vai mexer. Mas a agulha aqui do Gilmour, que estava lá no início, não mexeu. Agora ele parou de mexer a agulha do Zeppelin. Eu vou lá, quando eu voltar, ele vai estar na mesma posição. Então, não é que as agulhas vão estar todas mexendo ao mesmo tempo. A agulha mexe a partir do momento que a tua referência está escolhida. Eu tenho outro botão, outras opções que são esses aqui, ó, que são marcações que eu posso fazer. Então eu posso colocar, por exemplo, uma marcação, vou colocar essa marcação aqui do Zeppelin bem nessa parte, ó. Vou botar uma outra marcação aqui. E quando eu troco entre um e outro, a minha agulha, ela mexe, ó. Eu também tenho aqui o loop, que ele vai fazer uma flechinha aqui embaixo. E esse loop, ele está atrelado à primeira marcação. Então se eu fizer um loop aqui bem pequeno, olha o que acontece. Ele vai fazer um loop nessa parte. Se eu desligar o loop e apertar no loop de novo, ele volta onde estava. Então eu posso acionar e desacionar o loop, ele vai guardar a posição que esse cara estava. Eu tenho 4 marcadores que eu posso selecionar e eles são independentes para cada track. Se eu vier aqui na master desse track, eu não tenho nenhum marcador. Então eu posso vir aqui em lat e fazer marcadores para esse track, para essa referência. Esses marcadores eles aparecem também quando eu estou no modo Kill e quando eu estou no modo manual. No modo Sync eu não tenho esses marcadores e já vou explicar por quê. Uma outra coisa a respeito desses marcadores é que, por exemplo, aqui o marcador ele começa em 23 segundos e ele termina em 49. Então eu tenho 26 segundos de loop. Se eu clicar nessas duas flechas, agora esse marcador que começa aqui em 23, ele vai começar em 49 e o 49 vai somar 26 segundos e vai começar lá na frente, ó. Vai começar em 1 minuto e 15, eu acho. Aí, 1 minuto e 14, ó.
Então ele joga para frente a mesma proporção que eu tenho aqui, ele vai jogando para frente e vai fazendo um loop. Então tu pode ouvir trechos diferentes do teu track mantendo a mesma proporção. Eu uso isso? Não uso isso, mas existe, a função tá aí. Eu também posso dobrar ou reduzir pela metade o tamanho do meu loop, ó. Aqui nesse vezes 2, eu dobro o tamanho do meu loop ou eu faço pela metade. Mesma coisa. Não vejo muita utilidade nisso, mas tu pode encontrar uma utilidade no teu workflow. O segundo modo é o modo Queue. Ele funciona da seguinte maneira. Sempre que eu trocar para o meu B, para minha referência, ele vai tocar a partir do marcador que eu escolhi. Vamos supor então, eu vou escolher aqui o segundo marcador. Estou aqui no meu LED. Eu vou dar play, eu vou estar ouvindo o meu A partir aqui do início. A agulha na minha referência, ela tá andando, ela tá avançando. A partir do momento que eu faço B, essa agulha vai retomar pro segundo marcador, ó. Mas aqui o meu projeto ele continua tocando, ó. 10, 11, quando eu voltar no A, ele vai voltar lá no 12, onde ele tava. Ele não para de tocar meu projeto e quando eu voltar no B, ele volta a agulha onde ela tava. Se eu escolher aqui, por exemplo, tô no meu A, venho pro marcador 1 da minha referência e eu faço para ouvir a referência, clico em B, ele vai tocar a partir do primeiro marcador. Maravilha? É assim que funciona a Queue. Eu ainda tenho as funções de loop, eu tenho os marcadores, eu posso saltar entre um e outro. Por exemplo, deixa eu ver outra coisa aqui para não ter problema de direito autoral com esse track. Vou botar aqui o 1, vou botar o 2 aqui aqui, vou botar um 3 aqui também. E eu posso saltar entre um e outro, ó, dessa maneira. Isso também funciona aqui no lat, no Queue, ó. Tanto no Queue quanto no lat. Quando eu troco aqui, ele vai, escolho 2. Quando eu vou voltar para minha referência, ele vai lá no 2. Simples. Então, o modo que eu mais uso é o Queue e o Sync, que eu vou explicar agora. Sync, ele funciona para quando tu estiver ouvindo o mesmo track ou quando tu quiser que a tua agulha ela mova junto do teu projeto. Aqui eu tenho um track que é a minha mix. Aqui eu tenho um track que é a minha master dessa mix. Se eu tiver aqui, ó, no início do meu projeto e eu tô com esse track aqui no modo lat, por exemplo. Aí a agulha vai estar aqui, ó. Deixa eu deletar esses queues, ó. Para deletar o queue é botão direito e deleto o queue. Então eu clico aqui na minha waveform e eu tenho a posição da minha agulha. Então se eu der play, ele não vai estar sincronizado, o meu projeto ele vai estar tocando aqui do início. E a minha referência vai estar lá na frente. Se eu tiver em sync, a minha agulha da referência vai estar andando junto da agulha do projeto, ó. Mas dá de ver que não está sincronizado 100%, ó. Tá um pouquinho atrasado. Isso acontece porque eu tenho a minha master começando mais ou menos aqui, ó. Ela já começa logo perto do primeiro transiente. E no meu projeto eu tenho esse espaço todo aqui em branco antes de começar o primeiro transiente. Existe uma opção aqui que é para sincronizar um pouquinho os dois tracks. Eu posso aumentar aqui até chegar mais ou menos no valor onde ele vai começar os dois juntos, ó. Eu vou ver aqui pelos indicadores, a hora que os dois levantarem ao mesmo tempo, eu vou ter certeza que começou junto. Depois eu tenho que ouvir para confirmar. Coloco no início do projeto, dou play. Começou antes a minha referência, eu vou atrasar ela mais um pouquinho. Começou antes a minha referência, vamos mais uma vez. Parece que tá junto, ó. Tá casadinho agora. Então, esses quadradinhos aqui, eles servem para tu sincronizar o teu track e deixar realmente colados os dois. Quando tu faz A e B, tu nem percebe que tu mudou meio segundo, um segundo entre um track e outro. É bem útil isso. E o último modo
que é o modo manual, ele precisa ser dado play aqui a cada vez que tu quer ouvir a tua referência. Deixa eu fazer aqui uns marcadores. Então aqui eu tenho já os meus 3 marcadores. Quando eu estou aqui no modo manual, eu preciso dar play para poder ouvir a minha referência. Olha, eu vou estar no A, eu vou dar play. Eu estou ouvindo o meu projeto, a agulha está parada. Se eu der play, a agulha começa a mexer, mas eu ainda estou ouvindo o A. Eu preciso passar aqui para minha referência para poder ouvir o que está tocando na referência. Se eu tiver sem play, o meu projeto ainda está tocando, ele está rodando, está oscilando aqui, eu consigo ver, mas eu não estou ouvindo. Então eu preciso pegar, passar para o meu projeto para poder ouvir. Se eu quiser ouvir a referência, eu preciso vir aqui na referência e dar play. Ainda assim funciona essa parte aqui dos marcadores. Eu tenho ainda o rewind para voltar lá para o início. Tem os modos de loop, tem tudo. A única diferença é que para ouvir eu preciso dar play. Não uso muito esse modo, não vejo muito interesse. Eu gosto muito do kill e do sync. Então, a respeito do playback, era isso. Eu tenho volume e playback mode que só aparecem aqui na janela de playback. Eu tenho também a parte aqui dos filtros, mas esses filtros aparecem em todas as janelas. Então eu vou explicar os filtros quando a gente estiver aqui na parte de espectro. Uma coisa que eu esqueci de falar é que as minhas referências, elas sempre vão aparecer, sempre vão indicar que tipo de arquivo que eu estou trabalhando. Então aqui é um Wave 441 24 bits. Essa minha mix é um Wave 441 16 bits. Desculpa, essa master, né? Eu já fiz a master aqui em 16 bits para streaming. O Gilmour aqui, ó, ele tá como 441 24 bits, um track estéreo, Wave. Se fosse MP3, se fosse outro formato, ele ia indicar. Então é bacana para tu avaliar qual que é o formato, qual que é a resolução desse track, se é um MP3, se é um Wave, etc. Aqui na parte de playback, eu também tenho uma opção de dar um zoom na waveform aqui da minha referência. Então eu posso escolher aqui, na parte superior eu tenho uma vista geral da waveform. E quando eu faço aqui, ó, eu rolo o scroll do mouse, eu consigo dar zoom e ter acesso a uma parte mais precisa. Isso aqui pode ser bacana para para fazer um marcador, botar uma posição melhor de marker, para tu ver alguma coisa que está acontecendo. Avançando então, vindo para a parte de espectro, eu tenho a parte de display, que vai aparecer em todas as outras janelas. Esse display, ele muda como que tu vai estar visualizando a tua waveform, as tuas frequências aqui, seja imagem estéreo, dinâmica, o que for. Então, se eu tiver em single, eu vou estar vendo a waveform, a frequência, as informações do track que eu estou ouvindo. Então, por exemplo, em A, eu estou ouvindo meu projeto, eu estou vendo aqui a waveform azul, as frequências aqui em azul. Quando eu passo para o meu B, ele fica amarelo e agora eu estou vendo as informações da minha referência, seja ela qual for. Se eu passar aqui para um LED, já mudou. Então é bem bacana isso aqui, tu vê o track que tu estás ouvindo. Tu também pode ter aqui em dual e tu vai ter duas afichagens, onde tu pode visualizar os dois ao mesmo tempo, ou fazer um layering, que é um sobre o outro, né? Então tu vê aqui as duas linhas se sobrepondo. Também tem isso aqui, ó, que é como que tu queres visualizar essas frequências. Então tem essa opção aqui também na correlação de fase, na imagem estéreo. E esse tipo de coisa tu pode, por exemplo, visualizar uma coisa mais sinuosa, um gráfico mais sinuoso, com mais curvas, ou tu pode ver uma coisa mais quadrada aqui, oitava por oitava, ou tu pode ver em terças, ou tu pode ver outro tipo de divisão aqui, com o low end um pouco maior, um pouco mais fragmentado aqui nos médios. Como ficar melhor para ti, como tu achar que é mais interessante para tu visualizar esse tipo de coisa. Eu também posso alterar o tempo que ele vai segurar essas indicações, essas curvas, esses picos, e o tempo que vai levar para mexer esse gráfico. Por exemplo, e se eu altero aqui, ó, essa parte aqui de hold, é quanto que ele vai segurar o pique aqui em cima. Essa linha aqui de cima é a linha de pique, ó. Se eu tirar, ele não segura mais, ó.
Agora se eu coloco hold, a linha fica lá em cima um tempo. E aí eu posso alterar esse tempo aqui, ó. Como se fosse o release de um compressor, ó. Posso deixar aqui muito tempo e ele vai ficar lá em cima e tu vê o ponto que é o pique. Fica mais fácil de tu visualizar o pique, ele fica travado lá em cima mais tempo. Mesma coisa para esse movimento aqui da tua waveform, ó, do teu gráfico. Tu pode também diminuir esse movimento, ele vai ficar mais lento se tu colocar mais rápido se tu baixar aqui, ó, ou mais lento se tu deixar ele nesse valor aqui do average. Então aqui ele tá bem lento, ó. E se eu baixo, ele começa a ter mais movimento. Como tu achar que fica melhor pra tu visualizar, tu coloca. Geralmente se a música é mais lenta, tu vai deixar esse movimento aqui um pouco mais lento também. Aqui tu pode escolher se tu queres visualizar ou não o teu pique, ó. Pode desativar isso. E basicamente é isso, né? Tu pode escolher qualquer coisa, qualquer tipo de visualização nesse Metric AB. Como eu falei, vamos falar agora dos filtros. Esses filtros, eles são bem bacanas porque eu posso filtrar somente uma parte do espectro que eu quero ouvir. Eu posso colocar aqui em sub e eu vou ouvir só os graves, se liga. Tô ouvindo só os graves, só os subs do meu projeto e eu passo para os subs da minha referência e eu faço uma comparação. Aqui volta a parte que é super importante, tá com o gain casado. Se tu tiver com o gain da tua referência diferente do gain do teu track, tu vai ouvir essa parte aqui dos subs, tu vai pensar, putz, tem muito sub, tá muito fora da casinha. Então, se tem que casar o ganho para poder ter um comparativo real, senão tu vai achar que tá fora. Tu vai ouvir, tu vai achar que tem muito de tal frequência, mas não, é só o track que tá mais alto. Consequentemente, tu vai achar que tem mais daquela frequência no teu track ou na referência. Eu tenho esses filtros para todas as partes, ó, para todas as partes do espectro. Eu posso ouvir só os baixos com o sub. Eu posso ouvir só os low, só os mids e só os highs. Aqui pode resetar e tal, pode desativar os filtros. Tu também pode vir aqui nas configurações e configurar qual que é a área de frequência que tu queres que teu filtro trabalhe, né? Aqui tu altera como tu quiser, coloca aqui do jeito que tu achar melhor. E basicamente é isso, filtro é o que eu mais uso nesse plugin. Tu bota para ouvir o sub, compara o sub do teu track com o sub da tua referência, compara com outras referências e tenta chegar num ponto bacana. Como que eu regulo depois que eu identifico que tá faltando, tá sobrando alguma coisa nessa referência? Por exemplo, se eu ouvir só os mids e eu perceber que tem muito de um instrumento naquela área de frequência, o que eu faço? Eu vou naquele instrumento, tento equalizar aquela área, aquele range e baixo um pouquinho ali os decibel para conseguir deixar ele mais macio, ele mais interessante, mais casado com a minha referência. Se eu chegar, por exemplo, a ouvir que tem muita voz em tal parte do espectro, eu vou na voz e tento equalizar e baixar um pouquinho aquela parte do espectro. Se eu ouvir que tem muita guitarra no track inteiro, eu vou lá e baixo o track de guitarra inteiro para tentar dar uma casada. Mas se tiver uma parte do espectro que tiver sobrando muito de um instrumento, eu vou naquele instrumento e tento equalizar e baixar um pouquinho. Agora, se eu ouvir que tem muito low, muito sub no meu track, eu vou lá, faço um shelf, baixo um pouquinho os instrumentos que estão sobrando naquela parte de frequência, ou eu vou lá e faço um shelf, baixo o track inteiro. Mesma coisa nos agudos, se tu ouvir que tem muito agudo, tu tenta ver se talvez seja o overhead que esteja sobrando, aí tu vai lá e equaliza o overhead, equaliza o teu boost de drum e tenta fazer assim, tenta ir no track e consertar primeiro nos tracks que estão sobrando, depois tu vai e tenta mexer na tua mix inteira. Mais uma coisa aqui no espectro que eu não falei, eu posso trabalhar com zoom também em alguma frequência ou de dinâmica. Por exemplo, eu vou dar play aqui. Se eu quiser ver quem é que tá batendo aqui nos picos, quais são os picos mais fortes, eu venho aqui e mexo nessa minha parte de dinâmica aqui, ó, do zoom de dB. E olha, quem tá passando aqui é esse grave, esse 40 aqui, 37, tá passando um pouquinho.
E eu posso pegar e dar um zoom nesse cara. Tem aqui eu quero dar um zoom de 10. Vamos botar até 80. Então essa visualização aqui, ó, ela tá vindo de 10 até 80. Posso mudar aqui o tamanho aqui da fichagem de decibel, ó. Sei lá, pode fazer qualquer coisa, cara, com esse plugin, é muito massa. A respeito de espectro é isso, o resto é rapidinho. Correlação de fase. O que é correlação de fase? Olha só, vou dar um play e a gente vai ver que tem essa parte aqui de cima, um positivo e um negativo. Um positivo quer dizer que a fase está bacana. Um negativo quer dizer que eu estou com problema de fase. Ele mostra essa parte de fase também por oitava, por terças. Então eu vejo que aqui, por exemplo, esse meu low end aqui tá em 0, não tá o bicho, mas beleza. Eu acho que eu nem tenho muita informação aqui, por isso que ele tá batendo aqui em 0. Agora, aqui ó, nesse low end aqui em 32 Hz, ele tá oscilando um pouquinho, mas ele não passa pro negativo. Aqui tá bacana. Aqui tá bacana. O negócio é tu tá perto de 1. Se tu chegar e começar a ficar aqui no meio ou em 0, putz, tu tá com problema de fase. Também dá de usar esse plugin aqui, ó. Tu pode pegar e vir aqui, esse plugin é gratuito, é o Flux, o Stereo Tool, e com ele tu consegue visualizar a fase do teu projeto, ó. Mesma coisa. Vai lá para perto de mais 1. É equivalente ao que tá fichado aqui, ó. Maravilha? Segue então. Correlação de fase, eu também tenho aqui o tempo que ele vai segurar os picos, o tempo que a waveform vai mexer, né? Eu posso mudar aqui se vai ser mais rápido ou mais lento a mudança. Agora aqui os indicadores estão movendo um pouquinho mais lento. Se eu baixar isso aqui, vai ficar um pouco mais frenético, ó. Mesma coisa aqui, ó. Aqui tá bem lenta essa amostra aqui de fase, e se eu baixar vai ficar bem rápido. Aqui na parte de fase eu também tenho o histórico, então eu posso visualizar o tempo real, o que está acontecendo naquele momento, ou eu posso visualizar o histórico. A partir daqui ele vai me indicando quais os pontos, mas aí eu não tenho o histórico por frequência, né? O histórico ele é geral, né? Isso aqui ele está me indicando como que a fase está, somando todo o espectro, se ela tá bacana ou não. Então olha só, dá de ver que a introdução tem mais problema de fase que o verso. Aqui o verso tá bem mais controlado. Talvez tenha alguma coisa aqui que dê pra mexer um pouco, ó. Inclusive aqui ele quase foi a 0, ó. Não é legal isso aqui. Aqui eu posso escolher como que vai ser a fichagem desse negócio. Uma coisa mais contínua. E aí aqui eu escolho o tempo, né? O tempo aqui do início dessa visualização até o final é de 10 segundos. Posso aumentar. O mínimo é 10 segundos, não dá de baixar mais que isso. Ou eu posso deixar ele aqui no fixo, né? Ele nunca vai... Ele vai manter... Eu consigo ver o que já passou desde o momento que eu dei play, ó. Vamos seguir, imagem estéreo. É mais ou menos como uma correlação de fase, mas ele vai me indicar se o track ele tá mais para esquerda, mais para direita, como é que tá. Também eu posso visualizar por frequência. Então eu tenho aqui, por exemplo, por oitavas, ó. Posso baixar aqui para terça e tal. Posso deixar uma coisa mais sinuosa. Eu acho isso aqui bem confuso. Nesse tipo de coisa eu prefiro visualizar um pouco aqui por oitavas, ó. Tem a mesma coisa aqui se eu quero que o movimento seja um pouco mais lento, um pouco mais rápido, ó. O hold também. Isso aqui, ó, essa sombra aqui é até onde ele foi, né? O limite aqui da imagem estéreo, né? Se ele foi tudo para esquerda ou tudo para direita. Então eu posso pegar e deixar a fichagem mais lenta, ó, ou mais rápida, enfim. Tu encontra aqui como tu quer. Aqui na parte de imagem estéreo eu também tenho essa visualização aqui embaixo, esse indicador aqui embaixo que vai me dar a soma de todos os movimentos. Então
ele vai fazer uma média de tudo que tá aqui e vai me indicar aqui embaixo. Se o teu track estiver caindo mais para esquerda, mais para direita, talvez tenha um problema. Tenta deixar ele mais ou menos sempre no meio, não ficar muito o tempo todo na esquerda, o tempo todo na direita, quer dizer que tu tem mais energia num alto-falante que no outro. Talvez num trecho seja ok, mas no geral, no track inteiro, é uma coisa que pode ser problemática. Isso indica que tem um instrumento que tá com o pan mais para um lado e tá muito forte. Se tu tiver, por exemplo, uma guitarra mais para a esquerda e o teu track estiver muito mais forte no alto-falante da esquerda, pode ser um problema, né? Seguindo, eu tenho dinâmicas. E aí aqui eu tenho qual que é o teu objetivo de dinâmica, né? Tu pode escolher se tu queres uma dinâmica mais reduzida ou um track super dinâmico. Então ele toma um tempo e ele começa a fazer a avaliação. Se eu passar aqui para um track que é mais esmagado, ele vai dizer que a dinâmica tem que estar aqui. Quanto menos dinâmica, mais esmagado, mais próximo desse do solo aqui, mais próximo da parte de baixo, né? Se eu pegar e passar aqui para Crushed, ele vai ainda mais para baixo. Dá de ver que é um track que tem um pouco de dinâmica ainda. Depois que eu fiz a master, olha como a dinâmica reduziu. Eu perdi 2 decibéis de dinâmica. O track tá bem mais linear também, ó, comparado com a mix antes de eu mexer. Isso é bom, isso é ruim? Depende, né? Posso resetar também. A partir do momento que eu faço isso aqui, nessa flechinha eu reseto. Inversão de fase também. Posso ver sobreposto as duas dinâmicas, ó. Também é possível de avaliar a dinâmica a partir do filtro, se vai ser pré ou pós-filtro. Aqui, por exemplo, independente de eu estar ou não com filtro, a análise da dinâmica não vai mudar, porque eu vou estar fazendo essa captura dessa análise antes do filtro. Olha o que acontece. Ele toma um tempo, me diz a dinâmica. Eu tô com pré-filtro. Se eu boto para pós-filtro, a dinâmica já muda a partir do momento que eu boto um filtro. Ele vai reavaliar. Demorou para me dar dinâmica, deixa eu passar aqui para outro. Ó. No meu grave, é isso aqui que ele me dá de dinâmica. Se eu quiser ver a dinâmica do meu low, mid, posso vir aqui, reseto. Ele faz a avaliação. Então eu consigo fazer análise de dinâmica a partir de faixas de frequência. O que é bem legal também. Se eu vier aqui em pré, ele já vai tomar todo o espectro como análise de dinâmica. Olha como ele muda. Eu estava ali em 16 e agora ele foi para 8. 8 e 12, né? Vamos ver esse refrão, ó. Doze e 8. Vou botar aqui em pós-filtro. 11 e 11. 11 e 10, ó. Então muda um pouco, tu consegue ter uma avaliação da dinâmica a partir de faixas de frequência. Seguindo, última parte, loudness, eu tenho todos os indicadores de LUFS, de peak, de RMS, tudo. Eu tenho aqui o LUFS a longo termo, a short termo, o que está acontecendo no momento. Se liga. Eu posso sobrepor os dois, um lado a lado, né? Posso botar um só, posso botar os dois, posso ver o histórico também. Então aqui ele vai me dar o histórico do loudness e eu posso escolher qual que é o meu objetivo de loudness. Eu posso botar, por exemplo, YouTube. Aí ele me diz que o YouTube é menos 3 LUFS. E aqui eu vejo qual que é o loudness que eu tô no momento. Então aqui tá a linha vermelha, que é a linha do YouTube, e aqui tá a linha do que tá acontecendo no meu track. Aqui eu tô com o filtro, deixa eu tirar o filtro para ver o que vai dar.
Aqui o loudness que ele tá indicando na minha master tá baixo porque eu tô com esse match gain aqui, ó. Se eu mudar, olha o que acontece. Volto lá no loudness, ele vai me jogar lá em cima. Até passei aqui do nível de loudness do YouTube, ó. Se eu venho aqui pra, por exemplo, competitivo, ó. Tá exatamente no competitivo, ó. Sacou como é que é? Isso aqui é bem bacana pra tu visualizar se o volume do teu track tá bacana ou não. Então, em loudness é mais ou menos isso. Tu tens mais umas opções aqui que eu não falei, que é como é que tu vai ouvir esse teu track. Por exemplo, tu pode ouvir só a parte mono dele. Isso aqui aparece em todas as opções, ó. É independente da janela que tu tá. Então, se eu botar mono, eu vou ouvir meu track em mono. Se eu colocar sides, eu ouço só os sides. Se eu colocar L, eu ouço só o lado esquerdo, mas ele vai estar saindo nos dois alto-falantes. R, eu ouço só o lado direito saindo nos dois alto-falantes. E se eu tiver com esse S selecionado, eu ouço só o lado esquerdo ou o lado direito, mutando o alto-falante que não é o escolhido, né? Aqui, ó, eu tô ouvindo só o esquerdo e o direito tá mutado. Quando eu troco, eu ouço só o direito e o esquerdo tá mutado. Sem o S, eu ouço só o conteúdo do alto-falante direito saindo nos dois alto-falantes. L, só o esquerdo saindo nos dois. Side, só o side. M, só o mono. Nossa, eu não fazia ideia que era tanta coisa pra falar desse plugin. Vamos finalizar. Eu tenho a parte de opções aqui, tem algumas coisas. Depois tu pode dar uma vasculhada aqui, ver se tem alguma coisa que te interesse. Tenho essa opção aqui, que ela reduz o tamanho do meu plugin. Se tu quiser trabalhar de uma maneira mais simples, sem aquele monte de parâmetro lá, tu pode clicar aqui e tu reduz o tamanho do teu plugin. Aqui embaixo tu tens qual track que tu vai estar usando. Tem também essa interrogação aqui que tu ativa o manual, né? Então, bem bacana tu acessar o manual caso tu tenha alguma dúvida. E para finalizar, uma coisa que eu descobri faz pouco tempo é isso aqui, ó. Eu tenho essas opções aqui, ó, de preset e de salvar e importar uma configuração. Então, por exemplo, se eu quiser salvar esses tracks aqui, ó, eu posso vir aqui e colocar Save Preset As. Eu vou salvar aqui em Music, vou chamar de Metric AB YouTube. Eu vou dar bypass nesse plugin e vou abrir outra instância do Metric AB. Ele abriu em branco, então o que eu posso fazer? Eu venho aqui e download Open Preset, vou em Music e olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho meu preset. Ele carregou todos os slots, todas as configurações que eu tinha. Eu posso fazer uma coisa também, eu posso salvar esse preset como padrão. Quando eu abrir outra instância, olha só, vou fechar isso aqui de novo. Vou abrir outro Metric AB e ele já vai vir com essa configuração que eu salvei agora há pouco. Na verdade, eu preciso vir aqui e botar para abrir o preset de padrão, né? Mas ele salva um preset padrão que não é carregado no momento que tu abre. Tu pode vir aqui depois e abrir. Aqui eu tenho a minha parte de presets e tal. Então isso aqui é muito legal mesmo. Se tu não estiver encontrando, se por exemplo tu moveu um arquivo, eu tenho aqui a minha pasta de referência, todos esses tracks estão naquela pasta de referência. Se por acaso eu mover essa pasta e ele não encontrar algum arquivo, ele vai dar uma janela dizendo que ele não encontrou o arquivo e tu pode vir aqui, localizar os arquivos que estão faltando e ele vai procurar esses arquivos e vai tentar religar aqui. Mais ou menos como quando falta um track no Pro Tools e tu pode pedir para ele localizar os tracks e refazer o link com o projeto. Bacana, eu acho que em relação a esse plugin era isso, não tem muito mais coisa para falar. Tenta fazer o trial dele, eu acho que tem 1 mês gratuito para tu testar. Vale muito a pena, nem que seja só para tu usar durante um tempo e educar tuas orelhas e tentar aprender alguma coisa com ele, comparando uns tracks comerciais com as tuas produções. Dá de fazer um print dos tracks diretamente do Spotify, tu grava eles no teu projeto, salva numa pasta e já deixa salvo o teu preset. Sempre que tu abrir o projeto, tu vai ter acesso àqueles tracks. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Valeu, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima.